A geada cobria as calçadas de Campos do Jordão naquela noite de julho, transformando a cidade serrana em um cenário que mais parecia saído de um postal europeu. As luzes dos postes criavam halos alaranjados na névoa fria que descia das montanas, e o termômetro marcava apenas 5 graus. Dentro do pequeno apartamento na rua Djalma Forjás, Isabela arrumava sua mochila escolar pela 10ª vez, verificando se havia colocado o caderno de desenhos que levaria para mostrar à mãe durante o jantar. A menina de 6 anos tinha os olhos castanhos brilhantes de expectativa. Aquele não era um jantar qualquer. Marina, sua mãe, havia prometido que naquela quinta-feira chegariam em casa juntas, preparariam macarrão à bolonhesa, a receita da avó que Isabela tanto amava, e assistiriam ao filme da princesa que a menina escolhesse. Fazia 3 semanas que Marina trabalhava até tarde todos os dias, chegando quando Isabela já estava dormindo, saindo antes dela acordar. A menina sentia falta das conversas à mesa, das risadas compartilhadas, do abraço apertado antes de dormir. O telefone tocou exatamente às 18h15. Dona Célia, a vizinha que cuidava de Isabela nas ausências de Marina, atendeu com sua voz gentil. Isabela observou o rosto da senhora mudar de expressão, os lábios se apertarem em uma linha fina de preocupação. Quando Dona Célia desligou, abaixou-se até ficar na altura dos olhos da menina. Minha flor, era sua mãe. Ela pediu desculpas, mas vai precisar ficar no trabalho mais um pouco. Disse que talvez não consiga chegar para o jantar. Isabela sentiu algo apertar em seu peito. Não era raiva, não exatamente. Era uma mistura de tristeza com uma determinação que ela mesma não sabia de onde vinha. Nos últimos dias, havia escutado Marina conversando ao telefone com uma amiga, explicando que o dono da empresa onde trabalhava, um tal de Sr. Rodrigo Almeida, estava exigindo relatórios complexos com prazos impossíveis. Marina dizia que ele morava em uma mansão enorme no alto da Avenida Macedo Soares, aquela casa imponente que todos na cidade conheciam, com portões de ferro e jardins que pareciam intermináveis. A mente de Isabela, com a lógica simples e direta das crianças, fez uma conexão imediata. Se aquele homem era o dono de tudo, se ele decidia quem ficava trabalhando e quem ia para casa, então bastava pedir a ele que deixasse Marina vir jantar. Parecia tão óbvio, tão simples. Por que os adultos complicavam tanto as coisas? Dona Célia, vou só ali fora brincar um pouquinho antes de escurecer de vez, pode ser? A vizinha hesitou, mas Isabela já estava vestindo seu casaco de lã azul, aquele que Marina havia comprado no brechó no início do inverno. Estava um pouco desgastado nos punhos, mas era quentinho e tinha bolsos fundos onde Isabela guardava seus tesouros. Uma pedrinha colorida, um desenho dobrado, uma moeda de 50 centavos. Só meia horinha combinado. E não sai do quarteirão. Isabela assentiu com a cabeça, mas seus pés já estavam levando-a em outra direção. Ela conhecia o caminho até a mansão. Havia passado por ali dezenas de vezes com Marina, sempre olhando com curiosidade para os muros altos e as árvores perfeitamente podadas que se erguiam atrás do portão. A distância não era grande, talvez 20 minutos de caminhada para uma criança determinada. O frio mordia seu rosto enquanto ela subia a ladeira. Suas mãozinhas estavam geladas porque havia esquecido as luvas, mas Isabela apertou os punhos dentro dos bolsos e continuou. A cada passo ensaiava mentalmente o que diria. Precisava ser educada, Marina sempre ensinava sobre boas maneiras. Diria, por favor, olharia nos olhos, falaria com clareza. Enquanto isso, na sede da Almeida Consultoria Empresarial, Marina estava debruçada sobre uma montanha de papéis. Seus olhos ardiam de cansaço e ela precisou piscar várias vezes para conseguir focar nos números à sua frente. O escritório estava silencioso, apenas o zumbido do ar-condicionado e o clique ocasional de seu teclado quebravam o silêncio. Ela era a única pessoa ainda trabalhando naquele andar. Marina Silva tinha 32 anos e havia criado Isabela sozinha desde que a menina nascera. O pai de Isabela nunca assumira a paternidade, desaparecendo assim que soube da gravidez. Não, havia espaço para mágoa na vida de Marina.
apenas para trabalho duro e amor pela filha. Ela havia conseguido o emprego na consultoria há 2 anos, inicialmente como assistente administrativa, e sua competência a fizera subir rapidamente para analista financeira. Era boa no que fazia, muito boa, mas nos últimos meses sentia que estava sendo testada além de seus limites. O senhor Rodrigo Almeida era conhecido em Campos do Jordão como um empresário brilhante, mas distante. Aos 38 anos, construíra um império de consultoria que atendia empresas por todo o Brasil. Passava a maior parte do tempo trancado, em seu escritório ou viajando, raramente interagindo com os funcionários além do estritamente necessário. Marina o via talvez uma vez por semana, sempre apressado, sempre focado, sempre exigindo mais. Ela olhou para o relógio. 19 horas. Isabela já deveria estar jantando com Dona Célia. A culpa pesava em seu estômago como uma pedra. Mais uma promessa quebrada. Mais uma noite em que sua filha dormiria sem o beijo de boa noite. Marina piscou rapidamente para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Chorar não resolveria nada. Precisava terminar aquele relatório. Era sua responsabilidade. Rodrigo Almeida estava em sua garagem climatizada, ajustando a gravata diante do espelho do Mercedes. Tinha um jantar de negócios em meia hora, no restaurante mais elegante da cidade, uma reunião com investidores de São Paulo que poderia render um contrato milionário. Sua vida era feita desses compromissos, dessas negociações, desses números que cresciam em sua conta bancária, mas que, curiosamente, nunca pareciam preencher o vazio que sentia ao voltar para casa todas as noites. A mansão tinha 12 cômodos, mas Rodrigo usava efetivamente apenas 3. O quarto, o escritório e a cozinha gourmet, onde aquecia as refeições que a empregada deixava preparadas. O resto da casa permanecia impecável, decorado por um designer caro, mas vazio de vida, de risadas, de memórias. Ele ligou o motor do carro, sentindo o aquecimento automático começar a trabalhar. O rádio tocava uma música suave de jazz. Rodrigo acionou o controle para abrir o portão e começou a descer a entrada de sua propriedade, quando algo chamou sua atenção. Havia uma figura pequena parada em frente ao portão, acenando com determinação. Rodrigo franziu a testa e diminuiu a velocidade. À medida que se aproximava, conseguiu distinguir melhor. Era uma menina, não poderia ter mais de 6 ou 7 anos, vestindo um casaco azul e tremendo visivelmente no frio. O que uma criança estava fazendo ali sozinha, naquela hora e naquele frio? Ele parou o carro e abaixou o vidro elétrico. O ar gelado invadiu o interior aquecido imediatamente. Oi, você está perdida? Onde estão seus pais? Isabela respirou fundo. Aquele era o momento que havia ensaiado durante toda a caminhada. O homem no carro parecia importante, com seu terno escuro e seu relógio brilhante. Devia ser ele. O senhor é o senhor Rodrigo, o dono da empresa? Rodrigo piscou, surpreso. Sim, sou eu. Mas o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Eu vim fazer um pedido, senhor. A voz de Isabela saiu firme, apesar do frio que fazia seus dentes quererem bater. Minha mãe trabalha na sua empresa. O nome dela é Marina Silva. O senhor pode deixar ela vir jantar comigo hoje? Ela prometeu. E eu estou esperando faz muito tempo. O pedido era tão direto, tão desprovido de artifício, que Rodrigo ficou momentaneamente sem palavras. Ele desligou o motor e saiu do carro, abaixando-se para ficar na altura da menina. De perto, pôde ver que os lábios dela estavam levemente arroxeados de frio, que ela não usava luvas, que tremia não apenas de frio, mas também de nervosismo. Você é filha da Marina e veio até aqui sozinha para me pedir isso? Isabela assentiu. É importante. A gente não janta junto faz muito tempo. E hoje ela prometeu. Algo estranho aconteceu dentro do peito de Rodrigo naquele momento. Era como se uma armadura que ele nem sabia que usava começasse a rachar. Ele sempre soubera, abstratamente, que seus funcionários tinham famílias, vidas fora do escritório. Mas aquilo sempre fora apenas teoria, números em uma planilha de recursos humanos. Ali, diante dele, estava a realidade concreta. Marina Silva, não. Era apenas um nome em um relatório de desempenho. Era mãe daquela menina corajosa
que havia caminhado sozinha no frio para fazer um pedido simples, mas carregado de significado. Você está congelando. Que tal entrar para tomar um chocolate quente enquanto conversamos? Isabela hesitou apenas um segundo antes de assentir. Marina sempre dizia para não entrar em carros de estranhos, mas aquele homem era o chefe de sua mãe, não um estranho completo. E ela confiava em seus instintos, que diziam que ele não era perigoso. Rodrigo abriu a porta do passageiro e ajudou Isabela a subir. O aquecimento do carro a envolveu como um cobertor invisível. Ele pegou seu celular e cancelou o jantar de negócios com uma mensagem breve, algo que jamais fazia. Depois, dirigiu de volta para a garagem, desta vez com uma passageira inesperada que mudaria completamente o rumo daquela noite, e sem que ele soubesse ainda, o rumo de sua vida inteira. A mansão por dentro era ainda mais impressionante do que Isabela imaginara. O piso de mármore brilhava sob as luzes de cristal, e havia quadros enormes nas paredes que pareciam muito caros e muito sérios. Tudo era impecável, organizado, mas também frio de um jeito que não tinha nada a ver com a temperatura. Era como se a casa estivesse esperando que alguém realmente vivesse nela. Rodrigo guiou Isabela até a cozinha, um espaço amplo com bancadas de granito e eletrodomésticos de última geração que pareciam pouco usados. Ele abriu um armário e encontrou um pacote de chocolate em pó. Depois esquentou leite em uma panela, enquanto Isabela observava tudo com curiosidade silenciosa. Você gosta de marshmallows? Acho que tenho alguns aqui em algum lugar. Isabela assentiu timidamente. Agora que estava ali dentro, a coragem que a sustentara durante a caminhada começava a dar lugar a um nervosismo diferente. Aquela casa era tão grande, tão silenciosa. Onde estavam as risadas, os brinquedos espalhados, os desenhos na geladeira. Parecia um museu, não um lar. Rodrigo serviu o chocolate quente em uma caneca grande demais para as mãos pequenas de Isabela e sentou-se à sua frente na bancada da cozinha. Por um momento, apenas observou a menina soprar o líquido fumegante, seus olhos castanhos concentrados na tarefa simples. Isabela, preciso que você me conte uma coisa. Alguém sabe que você está aqui? Sua mãe sabe? A menina baixou os olhos para a caneca. Não, senhor. Dona Célia, minha vizinha, acha que estou brincando perto de casa. Sua voz ficou menor. Eu não menti, só não contei tudo. Rodrigo suspirou. Ele deveria estar bravo, deveria estar preocupado com as implicações legais de ter a filha de uma funcionária em sua casa sem autorização. Mas tudo o que conseguia sentir era uma admiração estranha pela coragem daquela criança e uma culpa crescente pela situação que, ele percebia agora, havia criado sem nem mesmo se dar conta. Vou ligar para sua mãe agora, está bem? Ela deve estar muito preocupada, ela está trabalhando. A afirmação de Isabela era simples, factual, mas carregava um peso que Rodrigo não conseguiu ignorar. Ele pegou seu celular e discou para o escritório, usando o ramal direto do setor onde Marina trabalhava. Tocou 4 vezes antes que ela atendesse, a voz cansada, atravessando a linha. Alô, Marina Silva. Marina, aqui é Rodrigo Almeida. Antes que você se assuste, está tudo bem, mas sua filha está aqui comigo, na minha casa. Houve um silêncio do outro lado. Depois um som abafado, como se Marina tivesse deixado algo cair. O que, Isabela? Como? Por quê? A voz dela subiu de tom, misturando choque e pânico. Ela apareceu no meu portão pedindo para eu deixá-la jantar com você. Rodrigo fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Ela caminhou até aqui sozinha, no frio, para me pedir isso. Outro silêncio, este mais pesado. Rodrigo podia imaginar Marina processando a informação, sentindo a mesma mistura de orgulho e horror que ele próprio sentira ao ver a menina. Meu Deus! Eu vou... Deixa eu só salvar isso aqui e eu saio agora. 15 minutos, eu chego aí em 15 minutos. Marina, espera. Rodrigo olhou para Isabela, que o observava por cima da caneca de chocolate. Ela ainda não terminou. O chocolate quente. E você ainda não terminou seu trabalho, certo? Quanto falta? Marina hesitou. Senhor Almeida, eu preciso buscar minha filha. O trabalho pode esperar. Quanto falta? Rodrigo repetiu.
Sua voz mais suave agora. Umas 2 horas, talvez 3 se eu revisar tudo direito. Os relatórios precisam estar prontos amanhã cedo para a reunião com os clientes de Curitiba. Rodrigo fechou os olhos por um momento. Aqueles relatórios. Ele os havia solicitado na segunda-feira, dando apenas 4 dias de prazo para um trabalho que sabia que levaria pelo menos uma semana para ser feito adequadamente. Fazia isso frequentemente, empurrando sua equipe ao limite, acreditando que estava extraindo excelência quando, na verdade, estava apenas extraindo tempo de vida, tempo que pessoas como Marina nunca conseguiriam recuperar. Olha, eu tenho uma proposta. Vou levar Isabela aí no escritório. Você termina seu trabalho, depois eu levo vocês 2 para casa. E amanhã de manhã quero uma reunião com você para conversarmos sobre sua carga de trabalho. Senhor, eu não quero que o senhor pense que estou reclamando ou... Marina, sua filha de 6 anos caminhou sozinha no frio para pedir à pessoa que ela acredita ter poder sobre a situação que deixe. A mãe dela jantar com ela. Rodrigo sentiu algo apertar em sua garganta. Não é você quem precisa se explicar aqui. Sou eu. Depois de desligar, Rodrigo olhou para Isabela, que havia terminado o chocolate e agora balanava as perninhas que não alcançavam o chão. Que tal irmos ver sua mãe? O rosto da menina se iluminou de um jeito que fez algo torcer dentro do peito de Rodrigo. Quando foi a última vez que alguém ficara tão genuinamente feliz com algo que ele fizera? O trajeto até o escritório levou 15 minutos. Isabela ia no banco de trás observando as luzes da cidade passarem pela janela. Campos do Jordão à noite tinha um charme particular no inverno, com as casas iluminadas pontilhando as colinas e a névoa criando halos mágicos ao redor dos postes. Quando chegaram ao edifício comercial onde ficava a Almeida Consultoria, Rodrigo usou seu cartão para acessar o estacionamento privativo. O prédio estava quase vazio, apenas alguns seguranças fazendo suas rondas e a luz de um ou outro escritório ainda acesa nos andares superiores. A consultoria ocupava todo o 5º andar, um espaço amplo de conceito aberto com estações de trabalho separadas por divisórias baixas. Ao saírem do elevador, Rodrigo podia ver a luz ainda acesa no setor financeiro, no canto esquerdo do andar. Isabela correu na frente, seus passos ecoando no espaço silencioso, e Rodrigo a seguiu mais devagar, dando tempo para o reencontro entre mãe e filha. Marina estava exatamente onde ele imaginara que estaria, debruçada sobre sua mesa, cercada por pilhas de papéis e pastas abertas, 3 xícaras de café vazias ao seu lado. Mas não estava trabalhando. Estava com a cabeça apoiada sobre os braços cruzados, dormindo o sono exausto de quem chegou ao limite absoluto de suas forças. Mamãe! A voz de Isabela ecoou no escritório vazio. Marina despertou com um sobressalto, levando alguns segundos para focar o olhar. Quando viu Isabela correndo em sua direção, ela se levantou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. Em 2 passos, estava abraçando a filha, segurando-a como se temesse que ela pudesse desaparecer. Isabela, meu Deus, você me deu um susto. Nunca faça isso de novo. Está me ouvindo? Marina afastou a menina apenas o suficiente para examinar seu rosto, suas mãos, certificando-se de que estava bem. Você poderia ter se perdido, poderia ter acontecido qualquer coisa, mas eu sabia o caminho. Mamãe! Isabela parecia genuinamente confusa com a reação, e eu precisava pedir para o dono deixar você vir jantar comigo. Marina finalmente ergueu os olhos e viu Rodrigo parado a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos da calça do terno, uma expressão que ela não conseguiu decifrar em seu rosto. Ela se levantou completamente, ainda segurando Isabela contra si. Senhor Almeida, eu sinto muito. Não sei o que dizer. Isso nunca deveria ter acontecido. Rodrigo se aproximou devagar, observando a cena diante dele com novos olhos. Marina estava pálida de cansaço, com olheiras profundas sob os olhos. Seu blazer estava amassado de tanto tempo sentada, e havia manchas de café na manga de sua blusa. Os papéis espalhados sobre sua mesa contavam a história de alguém tentando fazer o trabalho de 3 pessoas no tempo de uma. Marina, o expediente acabou.
Rodrigo manteve sua voz calma, firme. Você já fez mais que suficiente por hoje. Vou levá-las para casa. Mas os relatórios para amanhã eu ainda preciso... Amanhã eu remarcação a reunião. Rodrigo se surpreendeu com a facilidade com que as palavras saíram. Quantas vezes ele fizera isso antes? Remarcar compromissos importantes por razões pessoais? Nunca. E, no entanto, ali estava ele, fazendo exatamente isso, e sentindo que era a decisão mais certa que tomara em muito tempo. Marina abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Rodrigo a fez parar. Não era pena que ela via ali, nem irritação. Era algo que parecia quase como compreensão, ou talvez o início dela. Rodrigo ajudou Marina a organizar os papéis em suas pastas, enquanto Isabela girava na cadeira de escritório, finalmente relaxada, agora que estava com a mãe. Ele notou detalhes que nunca percebera antes. A foto de Isabela na mesa de Marina, desenhos infantis grudados discretamente, na lateral do computador, um calendário onde ela marcava cuidadosamente os dias que conseguia chegar cedo em casa. O caminho até o apartamento de Marina foi silencioso, mas não desconfortável. Isabela havia adormecido no banco de trás, a cabeça apoiada no ombro da mãe. Marina olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela noite surreal. Quando Rodrigo parou em frente ao modesto prédio de apartamentos na rua Djalma Forjás, ele desligou o motor, mas não fez menção de sair imediatamente do carro. Marina, eu preciso dizer uma coisa. Ele se virou para olhá-la, notando como ela parecia pequena e vulnerável na penumbra do carro. Hoje eu vi algo que deveria ter visto há muito tempo. Não só com você, mas com toda a minha equipe. Tenho exigido de vocês um ritmo insustentável e me convencido de que isso era necessário para a excelência. Mas excelência às custas de quê? Marina não respondeu imediatamente. Parte dela queria dizer que estava tudo bem, que ela conseguia lidar com a pressão, que não precisava de tratamento especial. Mas outra parte, a parte exausta que carregava Isabela adormecida nos braços, sabia que algo precisava mudar. Ela finalmente encontrou sua voz. Senhor, Almeida, eu amo meu trabalho. Sou boa no que faço e sei disso. Mas tem dias em que sinto que estou falhando em todos os lugares ao mesmo tempo. No escritório porque nunca parece ser suficiente, em casa porque minha filha está crescendo e eu estou perdendo isso. Rodrigo assentiu devagar. E eu sou responsável por isso. Amanhã, depois que você descansar, quero que conversemos não só sobre sua carga de trabalho, mas sobre toda a estrutura da empresa. Preciso de pessoas honestas me dizendo onde estou errando e tenho a sensação de que você tem muito a dizer. Ele saiu do carro e ajudou Marina com as bolsas, enquanto ela carregava Isabela. Dona Célia apareceu na porta do apartamento dela, o rosto marcado pela preocupação que se transformou em alívio ao ver as três figuras. Marina, graças a Deus! Eu estava quase ligando para a polícia. Isabela saiu para brincar e nunca mais voltou. Rodrigo observou enquanto Marina explicava brevemente a situação à vizinha, omitindo detalhes, mas assegurando que estava tudo resolvido. Quando finalmente entraram no apartamento de Marina, ele se viu em um espaço completamente diferente de sua mansão. Era pequeno, apenas 2 quartos e uma sala que se conectava com a cozinha, mas era vibrante de vida. Havia desenhos de Isabela por toda parte, fotos nas paredes, uma manta colorida no sofá, livros infantis empilhados em uma estante improvisada. Cheirava a lavanda e a biscoitos caseiros. Marina deitou Isabela em seu quarto, tirando apenas os sapatos e cobrindo-a com o cobertor favorito da menina, aquele com estampa de unicórnios. Quando voltou para a sala, encontrou Rodrigo ainda parado perto da porta, observando tudo com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O senhor quer um café? Acho que tenho bolo também, se Isabela não comeu tudo. Rodrigo aceitou, mais por não querer ir embora imediatamente do que por realmente querer café. Ele se sentou no sofá enquanto Marina se movia pela cozinha com movimentos eficientes de quem conhecia cada centímetro daquele espaço. Ela voltou com 2 xícaras fumegantes e fatias generosas de bolo de cenoura. É receita da minha mãe. Marina se sentou na poltrona em frente a ele, mantendo uma distância respeitosa.
Isabela ajuda a fazer todo o fim de semana. Ou melhor, ajudava quando eu ainda tinha fins de semana. Como é criar uma criança sozinha? A pergunta saiu antes que Rodrigo pudesse pensar melhor. Desculpa, foi invasivo. Não, tudo bem. Marina soprou o café pensativa. É difícil, não vou mentir. Tem dias em que me sinto dividida em 1000 pedaços, tentando ser tudo para ela. Mas também é a coisa mais gratificante que já fiz. Ver ela crescer, aprender, se tornar essa pessoa incrível. Ela fez uma pausa. Como hoje, por exemplo. Foi completamente imprudente dela sair assim, mas também foi corajoso. Ela viu um problema e tentou resolvê-lo do jeito que fazia sentido para ela. Rodrigo tomou um gole do café que estava forte e doce, exatamente como ele gostava, mas nunca conseguia acertar, em casa. Minha vida é o oposto da sua. Tenho uma casa enorme, todo o dinheiro que preciso, tempo de sobra, tecnicamente. E ainda assim, vivo como se estivesse em uma corrida perpétua para lugar nenhum. O senhor tem família? Marina perguntou gentilmente. Tenho pais em São Paulo, vejo eles talvez 3 vezes por ano. Um irmão que mora nos Estados Unidos. Namoradas ocasionais que nunca passam de alguns meses, porque eu nunca tenho tempo. Ou, para ser honesto, interesse real em construir algo profundo. Rodrigo riu sem humor. Quando sua filha apareceu no meu portão hoje, sabe qual foi? Minha primeira reação? Irritação porque eu ia me atrasar para um jantar de negócios. Demorei uns bons 30 segundos para realmente ver ela, para perceber que uma criança estava sozinha no frio. Mas o senhor parou, viu ela, e fez algo a respeito. Eles conversaram por mais de 1 hora, um tipo de conversa que Rodrigo não tinha há anos. Marina falou sobre sua infância em uma cidade pequena do interior de Minas, sobre como viera para São Paulo atrás de oportunidades, sobre conhecer o pai de Isabela e a desilusão que se seguiu. Rodrigo falou sobre a pressão de ter construído a empresa do zero, sobre como o sucesso o isolara, em vez de conectá-lo às pessoas, sobre a solidão que sentia, mas que nunca admitira em voz alta. Quando Rodrigo finalmente se despediu, já passava da meia-noite. Marina o acompanhou até a porta, ainda segurando sua xícara de café vazia. Senhor Almeida, obrigada por hoje, por trazer Isabela, por entender, por ouvir. Rodrigo, por favor, se vamos trabalhar juntos em mudar as coisas na empresa, acho que podemos dispensar as formalidades fora do horário de expediente. Ele estendeu a mão e Marina a apertou. Por um momento, suas mãos permaneceram assim, conectadas, e ambos sentiram algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Os dias seguintes trouxeram mudanças que ecoaram por toda a Almeida Consultoria. Rodrigo marcou reuniões individuais com cada membro da equipe, fazendo perguntas que nunca fizera antes. Como era a carga de trabalho realmente? Onde os processos podiam ser otimizados? Que mudanças tornariam suas vidas melhores sem comprometer a qualidade? Marina se viu não apenas ouvida, mas promovida. Rodrigo a chamou em seu escritório no final da semana seguinte com uma proposta que a deixou sem palavras. Queria que ela se tornasse sua assistente executiva, uma posição que lhe daria não apenas um aumento significativo, mas também a flexibilidade de horários que ela tanto precisava. Você é brilhante, Marina. Rodrigo estava sentado do outro lado de sua mesa imponente, mas algo em sua postura era diferente, menos intimidador. Vi seus relatórios, suas análises. Você vê padrões que eu perco, faz conexões que otimizam processos. Preciso de alguém como você ao meu lado, ajudando a dirigir esta empresa. E preciso que seja alguém que me lembre de que há vida além destas paredes. Marina aceitou, não sem antes negociar termos que garantissem que ela não cairia na mesma armadilha de trabalhar excessivamente. Rodrigo concordou com tudo, percebendo que estava aprendendo a negociar de uma forma completamente nova. A mudança mais visível veio quando Rodrigo anunciou a criação de uma sala de apoio aos funcionários no escritório, um espaço onde pais e mães podiam deixar seus filhos por algumas horas, se necessário, com supervisão adequada e atividades educativas. Também implementou horários flexíveis e uma política de trabalho remoto que era revolucionária para os padrões da empresa.
Isabela tornou-se uma presença ocasional no escritório depois da escola. Marina a buscava na escolinha e a levava consigo, nas tardes em que precisava terminar algo urgente. A menina rapidamente conquistou o coração de todos os funcionários, circulando entre as mesas com seus desenhos e suas perguntas curiosas sobre o que cada um fazia. Rodrigo descobriu que gostava de ter Isabela por perto. Ela era um lembrete constante de por que as mudanças que ele estava implementando importavam. E havia algo mais, algo que ele não esperava. Quando Isabela aparecia em seu escritório com um novo desenho para mostrar, ou com uma pergunta sobre por que o céu era azul, Rodrigo sentia uma leveza no peito que há muito não experimentava. Uma tarde de agosto, com o frio começando a ceder lugar a temperaturas mais amenas, Isabela apareceu na porta do escritório de Rodrigo com um pedido inusitado. "Tio Rodrigo, a gente pode fazer seu escritório menos sério?" Rodrigo ergueu os olhos dos documentos que estava revisando. "Menos sério como?" Isabela entrou segurando uma caixa de giz de cera. "Tipo com cores. É tudo cinza aqui. Até deixa a gente com sono." Marina apareceu atrás da filha, claramente querendo intervir. "Isabela, o Rodrigo está trabalhando. Não podemos ficar mudando o escritório dele." Mas Rodrigo já estava sorrindo, uma expressão que seus funcionários ainda estavam se acostumando a ver. "Sabe de uma coisa, Isabela? Você tem razão. Este lugar está muito sem graça. Que tal me ajudar a escolher algumas coisas novas?" Os olhos de Isabela se arregalaram. "Sério? Posso mesmo?" "Pode. Mas tem que ser no fim de semana, quando não tem ninguém trabalhando aqui." "Combinado?" Isabela assentiu com tanto entusiasmo que seus cachos saltaram. Marina olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava gratidão e algo mais. Algo que fez o coração dele acelerar, de um jeito que não tinha nada a ver com reuniões de negócios ou prazos apertados. No sábado seguinte, Rodrigo encontrou Marina e Isabela na entrada do prédio. Era estranho ver o lugar vazio, sem o burburinho usual de atividade. Marina estava usando jeans e uma blusa casual, seu cabelo solto em ondas que Rodrigo nunca vira antes porque ela sempre o prendia para o trabalho. Ela estava diferente assim, mais jovem, mais relaxada. Isabela tinha uma lista que ela e Marina haviam feito juntas. Plantas, quadros coloridos, uma luminária menos formal, almofadas para as cadeiras de visitantes. Elas passaram a manhã redecorando o escritório de Rodrigo, transformando-o de um espaço corporativo frio em algo que ainda era profissional, mas tinha personalidade. Rodrigo se viu rindo mais naquela manhã do que rira no mês inteiro. Isabela tinha opiniões fortes sobre tudo, desde a posição exata da planta até qual quadro deveria ficar de frente para a mesa de Rodrigo. Marina mediava com paciência, mas Rodrigo podia ver que ela também estava se divertindo, seu rosto iluminado de um jeito que ele queria continuar vendo. Quando terminaram, o escritório era irreconhecível. Ainda era elegante, ainda transmitia autoridade, mas agora também tinha vida. Havia uma suculenta em sua mesa, cortesia de Isabela. Um quadro, abstrato em tons de azul e verde na parede. Almofadas que tornavam as cadeiras convidativas em vez de apenas funcionais. Ficou perfeito. Rodrigo estava de pé no centro do escritório, girando devagar para absorver todas as mudanças. "Obrigado, Isabela. Você tem um talento especial para isso." Isabela sorriu, orgulhosa. "Agora, quando você olhar para o quadro, vai lembrar que tem que ir para casa cedo, às vezes, tá?" Rodrigo riu e bagunçou os cachos da menina com afeto. "Prometo que vou lembrar." Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação gradual mais profunda na vida de Rodrigo. Ele começou a sair do escritório em horários razoáveis, descobrindo que delegar adequadamente e confiar em sua equipe não apenas era possível, mas resultava em melhor desempenho geral. Marina provara ser uma assistente executiva excepcional, antecipando necessidades, simplificando processos e trazendo uma perspectiva humana para decisões que Rodrigo costumava fazer baseado apenas em números. Mas havia algo além da relação profissional se desenvolvendo, algo que ambos sentiam, mas nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Eram pequenos momentos que se acumulavam,
O jeito como Rodrigo sempre guardava o último pedaço de bolo da cafeteria para Marina, sabendo que ela adorava, mas nunca pegava porque chegava tarde ao intervalo. A forma como Marina ajustava a gravata de Rodrigo antes de reuniões importantes, um gesto tão natural que nenhum dos dois pensava nele. Os olhares que duravam um segundo a mais do que seria estritamente profissional. Isabela, com a percepção aguçada das crianças, notava tudo. Uma tarde de setembro, enquanto fazia a lição de casa no sofá do escritório de Rodrigo, ela olhou para cima e fez uma pergunta direta. Tio Rodrigo, você gosta da minha mãe? Rodrigo quase engasgou com o café que estava tomando. Claro que gosto, Isabela. Sua mãe é uma pessoa incrível. Não, eu sei disso. Isabela revirou os olhos com a impaciência típica de uma criança de 6 anos, explicando o óbvio. Eu perguntei se você gosta dela, tipo, namorado, não tipo chefe. Rodrigo sentiu o calor subir pelo pescoço. Por que você está perguntando isso? Porque você olha para ela do jeito que o príncipe olha para a princesa nos meus filmes, e ela fica toda sorridente quando você chega. Isabela voltou sua atenção para o caderno de matemática. Eu acho que você devia convidar ela para jantar. Tipo num restaurante chique com velas e essas coisas. Não é tão simples, assim pequena. Por que não? Isabela parecia genuinamente confusa. Você é legal, ela é legal, todo mundo já gosta de todo mundo. A lógica infantil era impecável em sua simplicidade. Rodrigo não sabia como explicar para uma criança de 6 anos as complexidades de uma relação que envolvia hierarquia profissional, diferenças de classe social que ainda importavam no Brasil, o medo de arruinar algo bom por querer algo mais. Então ele apenas sorriu e mudou de assunto, mas as palavras de Isabela ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, sozinho em sua mansão como sempre, Rodrigo se viu pensando seriamente, pela primeira vez, sobre o que realmente queria. Ele tinha sucesso, dinheiro, respeito profissional. Mas o que isso valia quando voltava para uma casa vazia toda noite? Quando foi a última vez que alguém se importara genuinamente com ele, não com sua conta bancária ou suas conexões? Marina estava diferente também, seus amigos e família notavam. Ela cantarolava enquanto preparava o café da manhã, tinha um brilho novo nos olhos, sorria para o celular quando chegavam mensagens de trabalho. Dona Célia comentou mais de uma vez que nunca a vira tão radiante. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho, filha? A vizinha perguntou uma manhã enquanto tomavam café juntas. Marina hesitou. É só que as coisas estão melhores, sabe? O ambiente de trabalho melhorou muito. E meu chefe, ele é diferente do que eu pensava. Tem sido muito gentil com a gente. Gentil como? Dona Célia tinha aquele brilho nos olhos de quem sabia ler entre linhas. Marina riu, sentindo as bochechas esquentarem. Dona Célia, não é nada disso. Ele é meu chefe, só isso. Se você diz, querida, mas já faz um tempo que não te vejo assim tão feliz. A verdade era que Marina estava lutando contra seus próprios sentimentos. Há semanas. Era impossível não notar Rodrigo de verdade agora que trabalhavam tão próximos. Via o homem por trás do executivo intimidador. Alguém que era surpreendentemente engraçado quando relaxava, que tinha uma memória impressionante para pequenos detalhes sobre as pessoas, que tratava o faxineiro do prédio com o mesmo respeito que tratava os clientes mais importantes. E o jeito como ele era com Isabela derretia completamente qualquer resistência que Marina tentava manter. Rodrigo tinha uma paciência infinita para as perguntas intermináveis da menina. Ajudava com a lição de casa de matemática, com uma dedicação que ia além de mera educação. Lembrava de pequenos detalhes como qual era a cor favorita de Isabela e qual personagem de desenho ela estava obcecada naquela semana. Mas Marina também via as barreiras invisíveis que os separavam. Ela era uma mãe solteira que morava em um apartamento alugado, que comprava roupas em brechós e planejava o orçamento do mês com cuidado. Rodrigo era um dos empresários mais bem-sucedidos da região, com uma mansão que poderia abrigar 10 famílias confortavelmente. Que futuro poderia haver ali? A situação chegou a um ponto de virada em uma sexta-feira de outubro. A empresa estava organizando seu gala de inverno anual, um evento beneficente sofisticado que reunia clientes, parceiros
e a elite social de Campos do Jordão. Tradicionalmente, era apenas para o alto escalão da empresa, mas Rodrigo decidira mudar as regras. Queria que todos os funcionários fossem convidados, com acompanhantes. Marina recebeu o convite formal com nervosismo. Ela nunca fora a um evento daquele porte, não tinha um vestido adequado, não sabia como se comportar naqueles círculos. Seu primeiro impulso foi recusar educadamente, mas Rodrigo insistiu. Marina, você é minha assistente executiva. Sua presença não é opcional, é esperada. Ele havia dito isso em seu escritório, mas então sua voz suavizou. E eu gostaria muito que você estivesse lá. Por favor. A maneira como ele disse por favor, olhando diretamente em seus olhos, fez qualquer argumento morrer em seus lábios. Marina concordou já mentalmente, calculando se conseguiria comprar um vestido decente sem comprometer o orçamento do mês. Isabela ficou entusiasmada com a notícia. Podemos ir comprar um vestido juntas, mamãe? Vai ser que nem nos filmes. Marina sorriu, mas por dentro preocupava-se. Como explicar para uma criança de 6 anos que vestidos de gala custavam mais do que o aluguel delas? A solução veio de uma fonte inesperada. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo pediu que Marina ficasse alguns minutos após o expediente. Quando todos os outros funcionários já haviam saído, ele apresentou a ela uma caixa elegante. Antes que você diga não, preciso explicar. Rodrigo parecia surpreendentemente nervoso. A empresa tem um orçamento para roupas formais, para eventos corporativos. Normalmente só eu uso, mas tecnicamente, como assistente executiva, você também tem direito. Então, tecnicamente, isso não é um presente pessoal, é uma despesa da empresa. Marina olhou para a caixa, depois para Rodrigo. A explicação era claramente uma desculpa, mas foi feita de um jeito tão respeitoso, tão cuidadoso, para não fazê-la sentir-se constrangida, que ela sentiu os olhos arderem. Rodrigo, eu não posso aceitar isso. Por favor, Marina, não estou tentando comprar nada ou fazer você sentir que deve algo a mim. É só que eu sei que você está preocupada com isso e eu realmente quero que você se sinta confortável no evento. Ele fez uma pausa. E Isabela também. Há uma roupa para ela também. Nada extravagante. Apenas algo apropriado para a ocasião. Marina abriu a caixa com mãos tremendo levemente. Dentro estava um vestido de um azul profundo, elegante, mas não ostensivo, com um corte que favoreceria sua figura sem ser exagerado. Era perfeito. Era exatamente o que ela teria escolhido se pudesse escolher qualquer coisa. Como você sabia meu tamanho? Ela perguntou, a voz apenas um sussurro. Rodrigo corou levemente. Pedi ajuda a Joana da contabilidade. Ela tem mais ou menos seu tipo físico, então foi ela quem foi à loja e escolheu. Eu só dei diretrizes gerais do que achava que combinaria com você. Marina segurou o vestido contra si, sentindo o tecido macio. Era de uma qualidade que ela nunca pudera pagar. Por um momento, lutou entre seu orgulho e a realidade prática de que realmente não tinha como comprar algo apropriado. O orgulho perdeu. Obrigada, Rodrigo. Isso significa muito. Ela olhou para ele, seus olhos encontrando os dele. Mais do que você imagina. Rodrigo sorriu, e havia algo em seu sorriso que fez o coração de Marina dar um salto estranho. Mal posso esperar para ver você usando. O gala de inverno seria realizado no Hotel Toriba, um dos mais elegantes de Campos do Jordão, com seus jardins deslumbrantes e salões que pareciam transportar as pessoas para outra época. Marina passou o dia do evento oscilando entre excitação e nervosismo. Isabela, por outro lado, estava absolutamente radiante com seu vestido novo, um modelo em tons pastéis que a fazia parecer uma princesa de conto de fadas. Quando Marina se olhou no espelho antes de saírem, mal reconheceu a mulher que olhava de volta. O vestido azul caía perfeitamente, realçando sua figura de um jeito elegante. Ela havia preso o cabelo em um coque suave, deixando alguns fios soltos para emoldurar o rosto. Com a maquiagem cuidadosamente aplicada, ela parecia pertencer àquele mundo de luxo, mesmo sabendo que era apenas uma ilusão temporária. Rodrigo havia insistido em enviar um carro para buscá-las. Quando a limusine parou em frente ao prédio modesto onde moravam,
Marina viu as cortinas de vários apartamentos se moverem. Os vizinhos certamente teriam muito o que comentar na manhã seguinte. A chegada ao hotel foi como entrar em outro mundo. Luzes brancas decoravam todas as árvores do jardim, criando um efeito mágico. Música suave tocava em algum lugar. Pessoas elegantemente vestidas circulavam com taças de champanhe, suas joias capturando a luz dos lustres. Isabela apertou a mão de Marina, seus olhos arregalados diante de tanto esplendor. É de verdade, mamãe. Ou a gente está sonhando? Marina riu, sentindo alguns dos nervos se dissiparem diante da maravilha genuína da filha. É de verdade, meu amor, e você está linda. Elas entraram no salão principal e Marina imediatamente começou a procurar rostos conhecidos. Viu alguns colegas de trabalho, também claramente desconfortáveis em meio a tanto luxo. Mas antes que pudesse se aproximar deles, ouviu uma voz familiar. Marina. Ela se virou e sentiu o ar sair de seus pulmões. Rodrigo estava absolutamente impecável em um smoking perfeitamente ajustado, seu cabelo arrumado. Mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que fez o coração dela acelerar. Era admiração pura, sem artifício, como se ela fosse a única pessoa no salão lotado. Você está linda. Rodrigo se aproximou, estendendo a mão não para ela, mas para Isabela. E você, princesa Isabela, está absolutamente deslumbrante. Isabela fez uma reverência exagerada, fazendo os dois adultos rirem. Tio Rodrigo, você parece um príncipe de verdade. Rodrigo ofereceu um braço para Marina e outro para Isabela. Então vamos entrar juntos. O que acham? Enquanto caminhavam pelo salão, Marina podia sentir os olhares, ouvir os sussurros. Sabia o que estavam pensando, as especulações que estavam fazendo, mas com Isabela segurando uma de suas mãos e o braço de Rodrigo sustentando o outro, ela descobriu que não se importava tanto quanto pensara que se importaria. O salão estava dividido entre aqueles que conheciam a história de Marina e Rodrigo e aqueles que apenas viam uma funcionária fora de seu lugar. Marina sentia o peso dos olhares enquanto Rodrigo a guiava pela multidão, apresentando-a a clientes importantes não como sua assistente, mas simplesmente como Marina, alguém que ele claramente respeitava e admirava. Isabela foi rapidamente conquistada pela área infantil que o hotel havia preparado, um espaço decorado com bom gosto, onde algumas outras crianças já brincavam sob supervisão de monitores profissionais. Mas não antes de fazer Rodrigo prometer que viria buscá-la para a sobremesa. Com Isabela segura e feliz, Marina encontrou-se sozinha com Rodrigo pela primeira vez naquela noite. Ele a conduziu até a varanda que dava para os jardins iluminados, onde o ar estava mais fresco e a música mais suave. — Está se sentindo bem? Rodrigo perguntou, sua voz baixa e preocupada. Sei que esse tipo de evento pode ser intimidador. Marina olhou para o jardim, as luzes refletindo em seus olhos. Seria mentira dizer que não estou nervosa, mas não pelo evento em si. Ela se virou para encará-lo. Pelos olhares, pelos julgamentos silenciosos. Algumas pessoas aqui dentro acham que não pertenço a este mundo. Rodrigo sentiu raiva apertar seu peito. Quem? Quem disse algo para você? Ninguém precisou dizer nada. Marina sorriu tristemente. É o jeito como olham, como sussurram quando passamos. Não sou ingênua, Rodrigo. Sei como funciona. A funcionária e o chefe, especialmente quando um deles é uma mãe solteira de origem humilde. Marina. Rodrigo pegou sua mão, um gesto ousado, mas que pareceu completamente natural. Essas pessoas não sabem nada sobre você. Não sabem o quanto você é inteligente, dedicada, corajosa. Não sabem que você criou uma criança incrível sozinha, enquanto construía uma carreira. Não sabem que você transformou não só minha empresa, mas minha vida inteira. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rodrigo, onde você quer chegar com tudo isso? Com os vestidos, com os elogios, com o jeito como olha para mim? Precisamos ser honestos um com o outro sobre o que está acontecendo aqui. Antes que Rodrigo pudesse responder, foram interrompidos por um homem alto de terno cinza que Marina reconheceu como Carlos Mendonça, um dos maiores clientes da consultoria e membro proeminente da alta sociedade local. Rodrigo, meu caro,
Carlos falou alto demais, sua voz carregando o tipo de autoridade que vem de gerações de privilégio. Excelente evento, como sempre. Ele olhou para Marina com um sorriso que não alcançou seus olhos. E quem é sua acompanhante? Não a reconheço de nossos círculos habituais. Rodrigo sentiu os músculos de sua mandíbula se tensionarem. Carlos, esta é Marina Silva, minha assistente executiva e uma das pessoas mais importantes da minha empresa. Ah, sim, a assistente. Carlos assentiu, seu tom deixando claro o que ele realmente pensava. Muito democrático da sua parte, Rodrigo, trazer funcionários para o evento. Embora eu não tenha certeza se é sábio misturar tanto os mundos profissional e pessoal. As pessoas podem ter ideias erradas. Marina sentiu o sangue esquentar seu rosto. Antes que pudesse responder, sentiu a mão de Rodrigo apertar a sua com mais força. Que tipo de ideias, Carlos? Rodrigo manteve seu tom educado, mas havia aço em sua voz. Que pessoas talentosas merecem reconhecimento independentemente de sua origem? Que o valor de alguém não deveria ser medido pelo sobrenome ou conta bancária? Carlos riu sem humor. Vejo que você desenvolveu certos sentimentos pela situação. Cuidado, Rodrigo. Esse tipo de impulsividade pode prejudicar sua reputação. Foi naquele momento que algo mudou em Rodrigo. Ele olhou ao redor do salão, vendo de verdade pela primeira vez a hipocrisia que sempre estivera ali. Pessoas que mediam umas às outras por todos os critérios errados, sucessos definidos por números em vez de impacto. Conexões baseadas em interesse, não em afeto genuíno. Com licença, Carlos. Rodrigo guiou Marina de volta para dentro do salão, direto para o pequeno palco onde mais tarde haveria apresentações. Ele fez um sinal para o técnico de som, que pareceu confuso, mas obedeceu, entregando-lhe um microfone. O que você está fazendo? Marina sussurrou alarmada. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Rodrigo subiu os degraus do palco e gradualmente as conversas foram se apagando conforme as pessoas percebiam que o anfitrião estava prestes a falar. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Rodrigo começou, sua voz amplificada preenchendo o salão. Geralmente nesses eventos eu falo sobre resultados financeiros, novos contratos, metas alcançadas. Números que impressionam, mas que no final são apenas números. Houve alguns risos educados. Marina estava congelada no pé do palco, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Mas esta noite quero falar sobre algo diferente. Quero contar a vocês sobre uma menina de 6 anos chamada Isabela. Rodrigo sorriu, procurando Marina na multidão com os olhos. Em uma noite fria de julho, esta menina caminhou sozinha até minha casa. Ela tinha ouvido sua mãe dizer que precisava trabalhar até tarde de novo e decidiu tomar uma atitude. Veio me pedir, pessoalmente, que eu deixasse a mãe dela ir jantar com ela. O silêncio no salão era absoluto agora. Mesmo Carlos Mendonça havia parado de beber seu champanhe, observando com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Aquela criança me ensinou algo fundamental que eu havia esquecido. Rodrigo continuou, sua voz carregada de emoção. Que sucesso sem humanidade não é sucesso de verdade. Que números em uma planilha não valem nada se as pessoas por trás desses números estão perdendo os momentos mais importantes de suas vidas. Que eu havia construído um império, mas estava vivendo em um deserto emocional. Marina viu algumas pessoas na multidão acenando com a cabeça, tocadas pela história. Viu também alguns rostos fechados, desaprovadores, mas estes importavam menos. A mãe dessa menina corajosa é Marina Silva. Rodrigo apontou para ela, e Marina sentiu dezenas de olhos se voltarem em sua direção. Marina é uma mãe solo que criou sua filha sozinha, enquanto construía uma carreira brilhante. É alguém que nunca usou suas dificuldades como desculpa, que trabalhou mais duro que qualquer pessoa que conheci. E quando eu finalmente abri os olhos para ver o que estava fazendo não só com ela, mas com toda a minha equipe, ela teve a generosidade de me ajudar a consertar minhas falhas, em vez de simplesmente me ressentir por elas. Rodrigo desceu alguns degraus, aproximando-se de onde Marina estava. Nos últimos meses, Marina transformou não apenas a estrutura da minha empresa,
mas a estrutura da minha vida. Ela e sua filha me ensinaram o que realmente importa. Me ensinaram que uma casa só é um lar quando há amor dentro dela, que trabalho é importante, mas não pode ser tudo, que às vezes a maior coragem não está em fechar negócios milionários, mas em aparecer no portão de um estranho para pedir por tempo com quem você ama. Marina estava chorando abertamente agora, sem se importar com a maquiagem que escorria. Rodrigo estendeu a mão para ela, e após apenas um momento de hesitação, ela subiu os degraus do palco. Então sim, Carlos, e qualquer outra pessoa que esteja pensando isso. Rodrigo olhou diretamente para onde Carlos Mendonça estava, o rosto do homem vermelho de constrangimento. Eu tenho sentimentos pela situação. Tenho sentimentos muito fortes por esta mulher extraordinária que está ao meu lado. E se isso prejudicar minha reputação entre pessoas que medem valor por critérios superficiais, então é uma reputação da qual estou feliz em abrir mão. O salão explodiu em murmúrios. Alguns eram de aprovação, outros de choque, outros ainda de clara desaprovação. Mas Rodrigo não se importava mais. Ele estava olhando apenas para Marina, que estava olhando de volta para ele com uma expressão de pura emoção. Marina, você me fez querer ser um homem melhor. Me fez perceber que eu estava vivendo uma vida pela metade. Rodrigo pegou ambas as mãos dela, ali mesmo no palco, na frente de todos. Não estou pedindo nada além do que você estiver pronta para me dar, mas preciso que você saiba, preciso que todos saibam o quanto você significa para mim. Marina não conseguia falar. As palavras estavam todas presas em sua garganta, misturadas com anos de luta, de solidão, de se convencer de que não merecia esse tipo de felicidade. Mas ali estava Rodrigo, declarando seus sentimentos na frente de toda a elite de Campos do Jordão, arriscando sua preciosa reputação por ela. Você é louco, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz quebrando, completamente louco. Rodrigo sorriu aquele sorriso que ela aprendera a amar nos últimos meses. Então isso é um sim? É um talvez, ela sussurrou, mas estava sorrindo através das lágrimas. Vamos devagar, está bem? Temos uma menina de 6 anos para pensar. Rodrigo concordou, puxando-a para um abraço, que foi capturado por várias câmeras de celular, mas que nenhum dos dois notou. Tudo que Marina podia sentir era o calor dele, a solidez dele, a promessa de algo que ela nem sabia que estava esperando. Quando finalmente se separaram e desceram do palco, a recepção foi mista. Alguns funcionários os cumprimentaram com entusiasmo genuíno, felizes por ver seu chefe encontrar humanidade. Alguns membros da sociedade local viraram as costas ostensivamente. Carlos Mendonça havia desaparecido discretamente, provavelmente para espalhar fofocas, mas houve também surpresas positivas. Uma senhora elegante mais velha, que Marina reconheceu como Dona Beatriz, matriarca de uma das famílias mais tradicionais da região, aproximou-se deles com um sorriso caloroso. Senhor Almeida, suas palavras me tocaram profundamente. Ela falou com uma voz suave, mas clara. Meu falecido marido costumava dizer que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela em como ela trata aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Você tratou esta jovem mulher com o respeito que ela merece não por obrigação, mas porque viu o valor nela. Isso fala muito sobre ambos. Dona Beatriz se virou para Marina. Querida, não deixe que os fofoqueiros a desencorajem. Sociedade é apenas um grupo de pessoas, e as opiniões das pessoas certas são as únicas que importam. Você construiu sua vida com trabalho honesto e amor dedicado. Isso vale mais que qualquer sobrenome pomposo. Marina sentiu uma onda de gratidão por aquelas palavras. Obrigada, Dona Beatriz. Isso significa muito. Isabela apareceu correndo da área infantil, claramente sentindo falta dos adultos. Ela parou, ao ver as expressões emocionadas de Marina e Rodrigo, sua intuição infantil, captando imediatamente que algo importante havia acontecido. A gente está feliz ou triste? Ela perguntou, confusa pela mistura de lágrimas e sorrisos. Rodrigo se abaixou até ficar na altura dela. Estamos muito, muito felizes, princesa. Então posso comer sobremesa? A lógica de Isabela era inquestionável. Os três riram,
A tensão finalmente se dissipando. Rodrigo pegou Isabela no colo e ofereceu o braço livre para Marina. Juntos, caminharam até a mesa de sobremesas, ignorando os olhares que os seguiam. Por essa noite, pelo menos, eles tinham um ao outro, e isso era suficiente. O resto do evento passou em um borrão. Houve danças, discursos formais de outros organizadores, mais comida e bebida. Mas Marina mal registrou qualquer coisa. Estava em um estado de emoção elevada, oscilando entre euforia pelo que Rodrigo havia declarado e nervosismo sobre o que aquilo significaria para seu futuro. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Isabela estava dormindo nos braços de Rodrigo, exausta pela excitação do dia. Marina observou a cena com um aperto no coração. A filha que ela havia criado sozinha por 6 anos agora dormia tranquila nos braços de um homem que, apenas alguns meses atrás, era um estranho distante. Como a vida podia mudar tão rápido? Rodrigo insistiu em levá-las para casa pessoalmente, dispensando o motorista. O caminho foi silencioso, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas processando mudanças profundas, ajustando-se a uma nova realidade. Quando chegaram ao apartamento, Rodrigo carregou Isabela até seu quarto, enquanto Marina abria as portas. A menina acordou apenas o suficiente para murmurar uma despedida sonolenta antes de voltar a dormir. Rodrigo a cobriu com cuidado, ajustando o cobertor de unicórnios com uma ternura que fez Marina ter que piscar rapidamente para afastar novas lágrimas. De volta à sala, eles finalmente ficaram frente a frente, sozinhos, o peso da noite entre eles. Então, Rodrigo começou, as mãos nos bolsos. Eu meio que joguei você nos holofotes hoje à noite sem avisar. Desculpa se foi demais. Marina balançou a cabeça, um sorriso brincando em seus lábios. Foi ousado, imprudente e completamente louco. Ela fez uma pausa, seu sorriso se ampliando. E foi perfeito. Ninguém nunca fez nada assim por mim antes. Rodrigo soltou o ar que estava segurando. Então você não está arrependida? De estar comigo? De deixar que eu fizesse aquilo? Arrependida? Marina se aproximou dele, seus olhos brilhando. Rodrigo, você declarou seus sentimentos por mim na frente de metade da elite de Campos do Jordão. Arriscou sua reputação, seus relacionamentos de negócios, tudo. Como eu poderia estar arrependida? Mas e Carlos e as pessoas que viraram as costas? Rodrigo estava claramente preocupado. Isso pode afetar você também, não só a mim. Deixa eu te contar um segredo. Marina pegou as mãos dele. Passei minha vida inteira preocupada com o que os outros pensavam, tentando provar que era boa o suficiente, trabalhadora o suficiente, merecedora o suficiente. E sabe o que descobri hoje à noite? Que as pessoas que realmente importam não precisam de provas. Dona Beatriz nos aceitou em 2 minutos. Seus funcionários estavam genuinamente felizes. As pessoas que viraram as costas provavelmente nunca teriam me aceito de qualquer jeito. Então, por que me importar? Rodrigo puxou-a para um abraço, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Você é incrível, sabia disso? Estou começando a acreditar. Marina se permitiu relaxar contra ele, sentindo pela primeira vez em anos que não precisava carregar tudo sozinha. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas segurando um ao outro na sala modesta, que de repente parecia o lugar mais perfeito do mundo. Finalmente, Rodrigo se afastou o suficiente para olhar nos olhos de Marina. Então, vamos devagar, você disse. O que isso significa exatamente? Marina riu suavemente. Significa que não vamos apressar nada. Significa que você vai continuar me conhecendo, e eu vou continuar te conhecendo. Significa que Isabela precisa se ajustar à ideia de que você pode ser mais que um amigo para nós. Ela mordeu o lábio. E significa que eu preciso ter certeza de que isso é real, não apenas uma fantasia de Cinderela que vai desmoronar quando a realidade bater. Rodrigo assentiu seriamente. Justo. Completamente justo. Mas posso te dizer uma coisa? Isso é mais real do que qualquer coisa que já senti. E vou provar isso para você, todos os dias, pelo tempo que for necessário. As semanas que se seguiram ao gala foram, de fato, um período de ajuste.
As notícias sobre o discurso de Rodrigo se espalharam rapidamente pela cidade. Houve reações mistas. Carlos Mendonça retirou sua conta da consultoria, mas 3 novos clientes apareceram, dizendo que admiravam os valores que Rodrigo havia demonstrado. Alguns membros da sociedade local cortaram convites, mas outros, especialmente as gerações mais jovens, começaram a vê-lo como alguém progressista e admirável. Marina enfrentou sua própria dose de desafios. Alguns colegas de trabalho tratavam-na diferente agora, não com desrespeito, mas com uma curiosidade que às vezes era desconfortável. Ela se firmou estabelecendo limites claros entre sua vida profissional e pessoal no escritório, e Rodrigo a apoiou completamente, tratando-a como sempre havia tratado, como a profissional competente que ela era. Mas foram as pequenas mudanças que realmente importaram. Rodrigo começou a aparecer para jantar no apartamento de Marina 2 ou 3 vezes por semana, sempre trazendo alguma contribuição para a refeição e sempre ficando para ajudar na limpeza depois. Isabela o ensinou a jogar seus jogos favoritos e ele a ensinou a jogar xadrez, descobrindo com prazer que ela tinha um talento natural para a estratégia. Nos fins de semana, os 3 começaram a criar rituais próprios. Sábados de manhã era aula de culinária, onde Isabela comandava tanto Rodrigo quanto Marina, com autoridade, surpreendente para uma criança de 6 anos. Domingos à tarde eram para passeios pelos parques e trilhas de Campos do Jordão, onde Rodrigo finalmente aprendeu a simplesmente existir no momento em vez de sempre pensar no próximo compromisso. A mansão de Rodrigo também começou a mudar. Ele contratou um decorador, mas desta vez com instruções claras. Queria que a casa parecesse um lugar onde pessoas realmente viviam, não um showroom de revista. Quadros foram trocados por fotografias, espaços vazios ganharam estantes de livros, o escritório formal ganhou um canto com almofadas e livros infantis para quando Isabela visitasse. E ela visitava cada vez com mais frequência. Marina inicialmente hesitava, não querendo que Isabela se acostumasse muito rapidamente com um estilo de vida que não era o delas. Mas Rodrigo foi paciente, respeitando seus limites enquanto gentilmente demonstrava que suas intenções eram sérias. O momento decisivo veio em um sábado de novembro, quase 5 meses depois daquela primeira noite fria em julho. Rodrigo havia convidado Marina e Isabela para ajudá-lo a decorar a mansão para as festividades de fim de ano. Ele nunca decorara a casa antes, sempre viajando durante as festas ou simplesmente ignorando-as completamente. Mas este ano seria diferente. As caixas de decorações que ele havia comprado estavam espalhadas pelo chão da sala principal. Isabela estava em seu elemento, decidindo onde cada enfeite deveria ir, com a seriedade de um curador de museu. Marina e Rodrigo trabalhavam juntos na árvore, uma árvore real que perfumava toda a casa com seu cheiro de pinho. Tio Rodrigo, a estrela tem que ir no topo, Isabela anunciou, segurando a estrela dourada como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Rodrigo se abaixou e pegou-a no colo, erguendo-a até que ela pudesse alcançar o topo da árvore. Isabela colocou a estrela com cuidado reverente, ajustando-a até que estivesse perfeitamente reta. Quando Rodrigo abaixou, a menina o abraçou espontaneamente, apertando seu pescoço com força. Obrigada por deixar a gente ajudar. Essa vai ser a melhor festa de todas. Rodrigo sentiu algo apertar em seu peito de um jeito que não era doloroso, apenas intenso. Ele olhou por cima da cabeça de Isabela para Marina, que o observava com uma expressão que ele aprendeu a reconhecer. Aquela mistura de gratidão, afeto e algo mais profundo que nenhum dos dois havia ousado nomear ainda. Quando Isabela voltou para suas decorações, Rodrigo se aproximou de Marina. As luzes da árvore refletiam em seus olhos, fazendo-os brilhar como estrelas. Marina, tem algo que quero te mostrar. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Ela pegou sua mão sem hesitar, e ele a guiou através da casa até o jardim de inverno, um espaço envidraçado que ela só havia visto de longe antes. Rodrigo havia transformado o lugar. Onde antes havia apenas móveis de vime vazios e plantas ornamentais, agora havia uma mesa preparada,
velas acesas criando uma iluminação suave, e através das janelas de vidro, a vista da neve começando a cair lá fora. Rodrigo. Marina sussurrou, tocada pela beleza simples da cena. O que é tudo isso? É um pedido. Rodrigo a guiou até a mesa, mas não assentou imediatamente. Em vez disso, virou-se para encará-la, segurando ambas as mãos dela. Marina, nos últimos meses você transformou completamente minha vida. Esta casa que sempre pareceu tão vazia, finalmente parece um lar quando você e Isabela estão aqui. Seu riso é a primeira coisa que quero ouvir de manhã, e seu rosto é a última coisa que quero ver antes de dormir. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar. Rodrigo, o que você está dizendo? Estou dizendo que não quero mais ir devagar. Rodrigo soltou uma de suas mãos, apenas para alcançar o bolso de sua calça. Estou dizendo que sei exatamente o que quero. E o que quero é você e Isabela e esta vida que estamos construindo juntos. Ele se ajoelhou, e Marina levou a mão livre à boca, os olhos arregalados de choque. Marina Silva, você quer casar comigo? Rodrigo abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado com uma pedra que capturava a luz das velas. Não porque eu tenho dinheiro ou uma casa grande, não porque você precisa de mim para qualquer coisa prática, mas porque eu te amo completamente, profundamente, e quero passar o resto da minha vida provando isso para você todos os dias. Marina estava chorando abertamente agora, sem se importar com as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela olhou para o homem ajoelhado diante dela, este homem que havia sido um estranho distante apenas meses atrás e que agora era tão essencial para sua felicidade quanto o ar que respirava. Sim. A palavra saiu como um sussurro primeiro, então mais forte. Sim, Rodrigo. Eu quero casar com você. Rodrigo se levantou rapidamente, deslizando o anel em seu dedo antes de puxá-la para um beijo, que foi tudo que um primeiro beijo deveria ser. Suave, promissor, cheio de toda a emoção que ambos haviam estado guardando. Quando finalmente se separaram, Marina estava rindo através das lágrimas. Isabela vai surtar quando descobrir. Na verdade. A voz de Isabela veio da porta do jardim de inverno, fazendo ambos se virarem surpresos. A menina estava parada ali com um sorriso enorme no rosto. Eu já sabia que ia acontecer. Ela entrou correndo e abraçou as pernas de ambos. Agora a gente vai ser uma família de verdade. Rodrigo pegou-a no colo, e Marina abraçou os dois, os três formando um círculo apertado. Já somos uma família de verdade, princesa. Agora só vai ser oficial. O pedido de casamento marcou o início de uma nova fase. Marina e Isabela não se mudaram imediatamente para a mansão. Marina insistiu em manter alguns aspectos de sua independência, pelo menos até o casamento oficial, mas as linhas entre suas duas vidas foram se tornando cada vez mais tênues. Roupas de Isabela começaram a aparecer em um dos quartos da mansão. Panelas favoritas de Marina migraram para a cozinha de Rodrigo. Suas escovas de dente encontraram lugar no banheiro principal. O planejamento do casamento foi deliberadamente simples. Nenhum dos dois queria uma grande produção. O que importava era o compromisso, não o espetáculo. Eles decidiram por uma cerimônia pequena em um jardim, apenas família próxima e os amigos mais queridos. Dona Beatriz, que havia se tornado uma espécie de mentora para Marina, ofereceu seu jardim para a cerimônia. Era perfeito, íntimo mas elegante, com roseiras que floresceriam lindamente na primavera. A data foi marcada para dezembro, exatamente um ano depois daquela noite fria em julho, quando Isabela aparecera no portão de Rodrigo. Parecia apropriado celebrar não apenas o início de um casamento, mas o aniversário de quando suas vidas se entrelaçaram pela primeira vez. Nos dias que antecederam o casamento, Marina se viu refletindo sobre a jornada que a trouxera até ali. Havia sido mãe solo, lutando para equilibrar trabalho e maternidade, sempre se sentindo que não era suficiente em nenhum lugar. Agora estava prestes a casar com um homem que a via como completa, que amava sua filha como se fosse sua, que a fazia sentir que finalmente, poderia baixar a guarda e ser apoiada, em vez de sempre ter que
Ser forte. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada, incomum para dezembro em Campos do Jordão. Marina acordou no quarto de hóspedes da casa de Dona Beatriz, onde havia passado a noite com Isabela, de acordo com a tradição. Sua filha já estava acordada, sentada na janela, observando os preparativos finais no jardim. Mamãe, está tudo tão bonito. Isabela se virou, seus olhos brilhando de excitação. É como um conto de fadas. É sim, meu amor. Marina puxou a filha para um abraço. E você é parte essencial deste conto de fadas. Nada disso teria acontecido sem sua coragem naquela noite. Isabela pareceu considerar isso seriamente. Então foi uma boa ideia eu ir na casa do tio Rodrigo? Marina riu. Foi a melhor ideia que você já teve, mesmo tendo sido também muito perigosa e você nunca devendo fazer algo assim de novo. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. O jardim estava decorado com luzes brancas e flores brancas, criando uma atmosfera mágica. Os convidados eram apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Célia, com lágrimas de alegria nos olhos, os pais de Rodrigo, que haviam voado de São Paulo especialmente para a ocasião e que abraçaram. Marina, como se ela já fosse filha, colegas próximos de trabalho que haviam testemunhado a transformação de Rodrigo, e Dona Beatriz presidindo sobre tudo com a dignidade de uma rainha. Isabela foi a dama de honra, levando sua função com uma seriedade adorável. Ela praticara andar devagar com as pétalas de flores por dias, determinada a fazer tudo perfeitamente. Quando chegou a hora de Marina caminhar pelo corredor improvisado no jardim, ela hesitou apenas um momento. Não havia pai para entregá-la, não havia família tradicional para realizar aquele ritual. Mas então sentiu uma mãozinha pegar a sua e olhou para baixo para ver Isabela ao seu lado. Eu te levo, mamãe. A voz da menina era pequena, mas firme. A gente faz isso juntas. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente para mantê-las sob controle. Juntas. Ela concordou, apertando a mão da filha. Elas caminharam lado a lado pelo corredor de pétalas, mãe e filha, as duas pessoas que haviam sido uma família completa por tanto tempo e que agora estavam se abrindo para incluir mais uma pessoa em seu círculo de amor. Rodrigo as esperava no altar improvisado, e a expressão em seu rosto, quando as viu aproximarem, era de pura adoração. Ele estava impecável em seu terno, mas seus olhos estavam levemente vermelhos, traindo a emoção que sentia. Quando finalmente ficaram de frente um para o outro, com Isabela entre eles segurando as mãos de ambos, o celebrante começou a cerimônia. Mas Rodrigo pediu para falar primeiro. Marina, quando você entrou na minha vida, ou melhor, quando sua filha corajosa me forçou a ver o que estava perdendo, eu não fazia ideia do quanto minha vida estava vazia. Ele olhou para Isabela e depois de volta para Marina. Vocês duas me ensinaram o que significa realmente viver, não apenas existir. Me ensinaram que família não é definida por sangue ou tradição, mas por escolha e amor. E eu escolho vocês, todos os dias, para o resto da minha vida. Marina teve que esperar um momento para conseguir falar, sua voz embargada de emoção. Rodrigo, você me ensinou que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem ser vulnerável, que está tudo bem acreditar que mereço ser feliz. Você me deu não apenas amor, mas parceria. Não apenas segurança, mas respeito. E você deu à minha filha um exemplo do que um homem bom parece, algo que eu sempre temi não poder oferecer a ela. E eu? Isabela perguntou, fazendo todos rirem através das lágrimas. Eu também faço promessas? O celebrante sorriu. Você já fez a promessa mais importante, querida. Você trouxe essas duas pessoas juntas. Quando chegou a hora de trocar os anéis, Isabela foi quem os entregou, segurando a pequena almofada de cetim como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E quando o celebrante finalmente declarou Rodrigo e Marina casados, foi Isabela que gritou mais alto em celebração, pulando e batendo palmas com pura alegria. O beijo que Rodrigo e Marina compartilharam foi testemunhado por todos os presentes e aplaudido calorosamente. Mas o momento que todos se lembrariam depois foi quando eles se separaram e juntos se abaixaram para abraçar Isabela, os três formando um círculo apertado de braços e amor.
A recepção foi alegre e relaxada. Houve comida deliciosa, música suave, risadas e histórias compartilhadas. Rodrigo dançou com Marina, depois com Isabela, depois com as duas ao mesmo tempo, fazendo a menina girar até que ela gritasse de alegria. Quando a tarde começou a ceder para a noite, Rodrigo se viu parado na beira do jardim, observando sua nova família. Marina estava conversando animadamente com Dona Célia, seu riso carregando pelo jardim. Isabela estava perseguindo outras crianças entre as roseiras, seu vestido de dama de honra já com algumas pétalas grudadas. Esta era sua vida agora. Não mais o silêncio vazio de uma mansão muito grande. Não mais o vazio de sucesso sem significado, mas o caos feliz de uma família, com todas as suas imperfeições e todas as suas alegrias. Marina se aproximou, deslizando a mão na dele. No que você está pensando? Que há exatamente 1 ano, eu estava a caminho de um jantar de negócios que não significava nada. Rodrigo puxou-a para perto, e uma menina corajosa mudou completamente o curso da minha vida. Nossa menina corajosa. Marina corrigiu suavemente, descansando a cabeça em seu ombro. Nossa! Rodrigo repetiu, gostando do som da palavra. Eles ficaram ali, observando Isabela brincar, enquanto a neve começava a cair suavemente, transformando o jardim em um cenário de conto de fadas. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados partiram e Isabela finalmente sucumbiu ao cansaço, adormecendo no sofá de Dona Beatriz, Rodrigo e Marina, se encontraram no mesmo jardim de inverno onde ele havia proposto. Mas desta vez, eram marido e mulher prontos para começar oficialmente suas vidas juntos. Você tem algum arrependimento? Marina perguntou, meio séria, meio brincando. Rodrigo fingiu considerar. Sim, Deveria ter parado no portão naquela noite em julho mais cedo. Poderia ter ganho alguns minutos extras com vocês. Marina riu, socando seu braço gentilmente. Bobo. Ele puxou-a para um abraço, descansando o queixo no topo de sua cabeça. Marina, prometo ser o melhor marido que posso ser. O melhor pai que posso ser para Isabela. Não vou ser perfeito, mas vou tentar todos os dias. Eu sei. Marina se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. E prometo que quando você falhar, porque todos falhamos às vezes, eu vou estar aqui para te lembrar do que realmente importa. E você vai fazer o mesmo por mim. Juntos. Rodrigo selou a promessa com um beijo. Juntos. Marina concordou contra seus lábios. Do lado de fora, a neve continuava caindo, cobrindo Campos do Jordão com um manto branco. Mas dentro do jardim de inverno, aquecidos não apenas pelas lareiras, mas pelo amor que haviam construído contra todas as probabilidades, Rodrigo e Marina começavam seu para sempre. Uma família formada não por convenção ou obrigação, mas por escolha, coragem e a crença de que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Rodrigo e a pequena Isabela tenha tocado seus corações. Esta jornada nos mostra que a verdadeira coragem às vezes vem de onde menos esperamos, que amor constrói pontes onde havia apenas muros, e que família é definida não por sobrenomes ou tradições, mas pelas escolhas que fazemos todos os dias. Se esta história ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Deixe um like se você acredita em finais felizes construídos com coragem e amor verdadeiro. E nos conte nos comentários, você já teve coragem de arriscar tudo por amor? Ou conhece alguém que, como Isabela, mudou vidas com um ato de coragem? Suas histórias nos inspiram a continuar trazendo narrativas que celebram o melhor da humanidade. Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes, as maiores mudanças começam com os menores atos de coragem.